a aula do dia 14 de abril de 2021. Vai ficar disponível para vocês aqui no Teams, né? E também lá no canal do YouTube. Tá? E aí, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema, né? Esses temas pujantes, importantes, né? Que a gente trabalha vários conceitos políticos, né? Lembrando que essa primeira parte da matéria, a gente trabalha, então, essa parte histórica, né? Da formação do Estado moderno, Estado absolutista, Estado constitucional, aí entra, então, a discussão do liberalismo, né? Do, do socialismo, né? Do nazifascismo, da social-democracia, esses tipos de Estado, essa tipologia do Estado. Então, isso aí a gente vai ainda até o final do mês, né? Trabalhando essa história e essa classificação, né? Política constitucional dos Estados. E depois, na segunda parte da matéria, já a partir do mês que vem, a gente entra, então, em aspectos que são menos históricos e menos políticos, né? Também a gente conversou na primeira aula, que isso é muito importante a gente lembrar que a abordagem aqui será uma abordagem sempre, né, a partir da perspectiva séria, né, histórica, não é achismo, né, e dos conceitos políticos, dos conceitos jurídicos, né, com relação ao constitucionalismo e à história do pensamento político e jurídico do século XVIII, XIX, século XX e XXI. E aí, então, a gente vamos entrar já na parte lá de sistemas de governo, aí vamos estudar como é que funciona o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo, o sistema diretorial, vamos estudar a organização territorial do Estado, como é que funciona essa organização territorial do Estado, o Estado federal, o Estado unitário, o Estado regional, o Estado autonômico, e também no momento que a gente vai discutindo todas essas classificações, né, entrando, inclusive, né, obviamente, e aprofundando mais no sistema brasileiro e na Constituição brasileira, né, na medida que a gente vai estudando isso, também vamos discutindo uma questão que permeia, né, todo o semestre, que é a discussão sobre a democracia e as formas democráticas. Tá? Então, vamos trabalhar hoje o nazifascismo, né, tema importantíssimo. Então, lembrando, né, que quando a gente vamos trabalhar o conceito, né, de fascismo, de nazismo, né, ideologias extremistas, radicais, de extrema violência, né, da extrema direita, e que vão surgir aí a partir da crise do liberalismo, do Estado liberal, né, que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, né, que vai ser um marco divisor de águas entre o Estado constitucional liberal, a primeira forma de Estado, né, do Estado constitucional liberal, para essas outras formas que vão surgir a partir da Primeira Guerra Mundial, o Estado social, o Estado socialista e os Estados nazifascistas. Então, vamos trabalhar, né, hoje o conceito de Estado nazifascista. Lembrando também que vocês encontram farto material sobre isso no meu blog, né? Então, que já falei várias vezes, é José Luiz com Z, José Luiz Quadros de Magalhães.blogspot.com. Lá está completo o curso de Teoria do Estado, né, onde vocês podem ver aulas, tem aulas curtas, aulas de 10, 20 minutos, tem as aulas completas de 1h30, né, onde vocês vão trabalhar, então, e tem todos esses conceitos, tem muita coisa, então, né, sobre o nazifascismo. Além dos vídeos, né, tem sugestão de documentários, que eu também vou mencionar aqui, né, tem sugestão de livros e tem também muita coisa escrita, né, vocês encontram ali disponibilizado, por exemplo, os meus livros de direito constitucional que foram esgotados, então eu não reeditei e coloquei disponível gratuitamente lá no blog. Então você tem todo o texto, Direito Constitucional, volume 1, volume 2, volume 3, que eu publiquei há mais tempo, e que está lá também, está lá disponível para vocês. É só vocês entrando no blog, mais uma vez lembrando isso, né, tem lá, então, é só seguindo as instruções da primeira página do blog, vocês vão encontrar esse material todo. E tem muita coisa. E também tem o documentário, né, que eu sugeri que vocês assistissem, esse documentário que chama 1900, a Eugenia. Documentário importantíssimo que fala, então, muito de um pouco dessas origens, né,
das origens do nazifascismo aí no século XIX. Né? Bom, então, vamos lá. Nós, então, trabalhamos, né, a questão da crise, né, do liberalismo, trabalhando dois conceitos que são muito importantes, né, que nós discutimos ontem, que é esse conflito entre o liberalismo, o pensamento liberal, a experiência liberal, e como que, durante o decorrer dessa experiência liberal, século XVIII, século XIX, começam a aparecer contradições, né, que levam a uma crise radical do liberalismo. Né? Essas contradições, então, elas vão se agravando e ela vai gerar justamente esse conflito entre o que nós chamamos de capitalismo liberal, né, essa crença na livre iniciativa, na livre concorrência, na desregulamentação estatal, etc. E como que no decorrer do século XIX, o que nós vamos chamar de capitalismo conservador, ou seja, as grandes empresas começam, né, o capital concentrado, como que essas grandes empresas começam, então, a criar mecanismos de conservação do seu espaço no mercado, de eliminação, portanto, da livre concorrência, da livre iniciativa, comprometendo o liberalismo. E ontem nós fizemos uma conclusão final muito importante, que também vocês encontram lá no blog e também no meu canal no YouTube. Você tem muito material sobre esses conceitos. Importante resgatar e entender, principalmente o que a gente está vivendo hoje. Para a gente entender o que está vivendo hoje, a gente precisa entender essa história e esses conceitos ali, que estão, então, em vários vídeos. Tem vídeos curtos e tem vídeos longos, uma explicação sintética, uma explicação mais aprofundada sobre esses conceitos. Né? Então, como que esse capitalismo conservador ele vai, né, minar o liberalismo. Isso vai gerar, né, conflitos grandes internos, né, nas cidades, nas grandes cidades industrializadas, conflitos urbanos, né, aumento da criminalidade, aumento da desigualdade. Nós vamos ainda trabalhar um pouco isso, necessário a gente voltar nesse ponto aí no século XIX, o aumento da criminalidade, da desigualdade, o que a gente chama, então, de uma revolta difusa, né, que é justamente esse aumento da criminalidade, que demonstra a insatisfação da população com tamanha desigualdade e tamanha violência, e, ao mesmo tempo, né, rebeliões políticas, onde, então, no decorrer do século XIX, as pessoas começam a se organizar em sindicatos, lutar pelos seus direitos, e é justamente a partir desse momento onde as pessoas começam a se organizar e lutar pelos seus direitos, é que começa, então, as coisas começam a mudar, e aí começa a aparecer, inicialmente, ainda no decorrer do século XIX, o início de uma legislação trabalhista, a França muito precoce em relação a isso, já no início do século XIX, mas, por exemplo, a legislação previdenciária, Áustria, 1870, né, Alemanha, e aí vai, e isso é fruto, obviamente, que esses direitos não caem do céu, é fruto dessa organização social, política, né, que vai se rebelar contra a crise, né, do liberalismo, com o aumento da desigualdade, o aumento da insatisfação, né, e esse liberalismo atacado justamente por esse que nós chamamos de conservadorismo econômico, que é representado pelas grandes corporações, pelo grande capital que se forma, né, já a partir do século XIX e cresce barbaramente no decorrer do século XX e do século XXI. Né? Então é importante ter isso em mente. Bom, então, para a gente chegar e começar a trabalhar a questão do nazismo, é importante a gente pensar esse momento de crise que não só interna nesses estados que vão se industrializando rapidamente no século XIX, então com a desigualdade, crise social, né, conflitos urbanos, crise política, e também, né, conflitos que vão se configurando em nível internacional. Então, vamos primeiro, a primeira base para a gente começar a entender a lógica da formação do fascismo e do nazismo, movimentos de extrema-direita, né, como a gente já disse, tem nada a ver com esquerda isso, né, isso é ridículo, né, e mesmo porque, então, abandona essa ideia, nós vamos demonstrar aqui como é que isso ocorre. Em 1910, nós temos, já em 1910, o que constituiu e ainda constitui, né? Existe ainda um G7, embora ele não seja tão atuante como já foi há algum tempo atrás. Mas o que seria esse G7? Né? Foi, há algum tempo atrás, as 7 maiores economias, né, capitalistas do planeta. Né? Hoje, isso já mudou radicalmente. Né? A China ela já chegou nos Estados Unidos, e aí, para alguns dados,
A China já alcançou, está alcançando, e as previsões é que a China alcance e ultrapasse os Estados Unidos. A Índia também está aí entre, né, esses países altamente industrializados e mais ricos, com um crescimento do PIB fabuloso. Os dois países com uma população gigantesca, né, com mais de 1 bilhão de habitantes, tanto China como Rússia, portanto, com um mercado consumidor interno poderoso, e a China vem desenvolvendo esse mercado consumidor interno poderoso, mas, né, isso vem de um tempo para cá. Né? Há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, né, o G7 era representado pelas 6 economias industriais capitalistas. Quais eram? As mesmas, o sétimo seria o Canadá. Essas 6, né, já estavam presentes no início do século XX. Então, vamos lá em 1910. Só que essas 6 grandes economias que formam, né, o G6, depois o G7, no pós-Segunda Guerra Mundial, essas 6 economias se encontravam em conflito. Havia um conflito entre esses países, entre essas economias, né, em 1910. Vamos, então, dividir. Né? A primeira economia, já em 1910, era a economia norte-americana. Né? Os Estados Unidos têm um desenvolvimento econômico fabuloso no decorrer do século XIX, e já em 1910, né, ele já se constitui não só como império, né, algo que a gente já comentou também antes, né, é diferente, a independência dos Estados Unidos, ela representa, portanto, um momento onde os Estados Unidos começam a concorrer com a Inglaterra, né, com postura de império, né, e vai expandindo o seu território, né, lembrando que o território norte-americano no início era ali só na costa leste, né, aquelas as colônias, né, as 13 colônias, e depois ele vai rapidamente se expandindo para todo o território formado hoje, mais Alasca, e um país também que expande suas bases. Hoje tem cerca de 800 bases militares em mais de 100 países. Então é um império, mas um império que já começa a se constituir logo após a sua independência. Em 1910, os Estados Unidos já é a primeira economia do planeta. Depois vem a economia da Alemanha. A Alemanha, que surge enquanto Estado Nacional muito recentemente, nós já comentamos isso. A unificação alemã é em 1870, 71. 1870, ou seja, o Estado Nacional da Alemanha ele é formado, que você tinha antes, a partir da Grande Prússia, e mais um monte, dezenas de pequenos reinos, condados, principados, que vão se unificar, né, em 1870, criando a poderosa Alemanha, uma economia poderosíssima, industrializada, que se industrializa rapidamente e que em 1910 já chega a ser a segunda maior economia do planeta em 1910. Mas aqui há uma diferença. A diferença que há entre Estados Unidos e Alemanha, a diferença que há entre os 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e França, de um lado, Alemanha, Itália e Japão, do outro. Então, essas são as 6 maiores economias em 1910. E aqui é uma diferença, então, muito importante. Né? Qual é? Você tem 3 países, eu vou chamar aqui para a gente gravar melhor, com uma brincadeira. Você tem ali 6 países, né, que são 3 são com terra e 3 sem terra. O que eu quero dizer com isso? 3 desses países, Estados Unidos, Inglaterra e França, conquistaram, invadiram o mundo inteiro. Né? Ou seja, são impérios que já se constituem aí desde o século XVIII, onde começam a invadir, né, países, regiões, né, não eram ainda estados nacionais, vão se constituir estados nacionais depois, vão invadindo regiões em todo o planeta, né, constituindo então um império, o grande império inglês, o grande império francês e o império norte-americano. Né, o que se dizia do Império Inglês, né, é que era um império onde o sol jamais se punha, ou seja, ele dá a volta ao mundo. Né? Então ia lá, né, Austrália, eles invadiram boa parte do mundo. A Austrália, Nova Zelândia, invadiram a China, invadiram a Índia, o Quênia, a África do Sul, Uganda, né? E mais um monte de países ali na Ásia, na Birmânia, na Ásia e na África, né? Invadiram os Estados Unidos, Canadá, né? Com ilhas espalhadas também pelos oceanos. Era um império que dá a volta ao mundo, onde o sol, então, nunca se punha. Portanto, e isso é um dado importante, os Estados Unidos, a Inglaterra tinha muito espaço
né, muitos territórios ocupados, conquistados, né, invadiu o Egito, a Índia, imagina, né, a Mesopotâmia, né, inventou o Iraque, dividindo ali aquela região, né, inventou a Arábia Saudita e outros estados artificiais, o Kuwait, né, no século XIX. Então, esse império, esse grande império, tem muito espaço. Para quê? Primeiro, para exploração de recursos naturais, abastecendo a sua indústria. Primeiro ponto. Segundo ponto, muita mão de obra barata. Terceiro ponto, muito mercado consumidor para os seus produtos. Então, a Inglaterra é o império global que tem muito espaço, muito recurso, muito acesso a recursos naturais, né, para o desenvolvimento da sua indústria. França, mesma coisa. França estava lá, ó, na Indochina. Né? O que é Indochina? Laos, Camboja, Vietnã. França também invadiu, né, durante algum tempo a China. A França estava lá também no Oriente Médio, Líbano, Síria. França também na África, no chamado Maghreb, né, árabe, onde o sol se põe, Tunísia, Marrocos, Argélia, Costa do Marfim, Senegal. França também na América do Sul, na Guiana Francesa, que ainda hoje é território francês. França também tinha o Quebec, mas aí a França abandona o Quebec cedo e o Império Inglês incorpora o Quebec ao que será o Canadá, né? E hoje o Quebec francês faz parte do Estado soberano do Canadá. Lembrando que a independência do Canadá foi só em 1980, 1980. E até hoje a rainha da Inglaterra ela é chefe de Estado do Canadá, né? E simbolicamente, né, óbvio que o Canadá é um Estado soberano, né, com todas aquelas discussões que nós tivemos sobre soberania também, o que é soberania, soberania possível, etc. Né, soberano mesmo de verdade, é só Estados Unidos, China e Rússia, né, hoje, talvez, mas essa é uma discussão também que a gente pode voltar, né, a ter mais adiante. Mas o Canadá, ele se transforma em um Estado independente em 1980, mas até hoje as leis canadenses, por exemplo, a Constituição do Canadá, integra várias leis inglesas no Canadá do século XIX, por exemplo. Né? Então, nessa época, o Canadá integrava o Império Britânico. A França, então, né, é esse império que dá a Polinésia Francesa no Pacífico, enfim, é um império que também dá volta ao mundo, e depois o Império Norte-Americano. Então, desse lado aqui, você tem três países com muito espaço para exploração de recursos naturais, exploração de mão de obra, mercado consumidor, ou seja, muito espaço para o crescimento e expansão das indústrias instaladas no território desses estados. Do outro lado, primeiro elemento importante para a gente começar a entender o nazifascismo, gente, presta atenção nisso. Do outro lado está o eixo, né? Está o eixo chamado eixo do mal. Nós já vamos comentar esse eixo do mal aqui daqui a pouquinho e ver que, assim, como que a gente vai caindo. Mas, enfim. Mas dá o eixo do mal. O nazifascismo vai se desenvolver ali, né? Nesses três. Né? Olha, a Alemanha, como eu disse, a segunda maior economia, só que a Alemanha, de forma diferente da Inglaterra, França e Estados Unidos, a Alemanha não tinha muitas colônias. Tinha poucas e pequenas colônias na África. A Alemanha, portanto, e a indústria poderosa, e a já poderosa indústria alemã, já poderosa aí desde 1910, essa já poderosa indústria alemã precisa de espaço para o desenvolvimento da sua indústria, para recursos, exploração de recursos naturais, mão de obra barata, mercado consumidor. A Alemanha vai atrás disso na Primeira Guerra Mundial. Ela precisa disso. Ela precisa do espaço que Inglaterra, França e Estados Unidos já têm. Porque Inglaterra, França e Estados Unidos já estão invadindo o mundo desde o século XVIII. E a Alemanha vai começar a invadir agora. Então, aqui também é uma primeira provocação muito interessante. Que a gente fala assim, essa coisa do eixo do mal, né? Que é o mal mesmo. O nazismo é mal, o fascismo é mal, né? É horroroso. Não tem nada que preste ali, é mal, é o mal. Nós vamos decifrar e aprofundar isso e entender isso. Sem dúvida é o mal. Né? Mas
o mal, ou seja, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, já estavam invadindo o mundo inteiro, né, desde o século XVIII. Ou seja, será que as tropas britânicas, né, quando invadiram lá o Egito, né, a França invadiu o Egito também, antes com Napoleão, né, depois os ingleses transformam o Egito em protetorado inglês, olha que arrogância, né? A Mesopotâmia vira protetorado inglês, o Iraque, né, a Arábia Saudita, a Índia. Né? Quando esses caras invadiram esses países todos, né, será que eles invadiram? Se eles chegaram lá, né, com aquela educação britânica, falaram: I'm sorry, I'm so sorry, né, eu vou entrar aqui, né, com toda a educação, vou explorar os recursos naturais de vocês, vocês estão muito atrasadinhos, além disso eu vou trazer para vocês civilização, educação, o nosso direito, né? Então, com licença, estou chegando aqui, né? Não, né? Não é assim. Né? Então, chegam matando, né? Chegam torturando, chegam explorando os recursos. E aí, nesse ponto, não tem nenhuma diferença, né, com o que a Alemanha, Japão e Itália vão fazer, né, vão querer fazer e vão tentar fazer. E vão fazer durante algum tempo, né, a partir da década de 1920, 1930, principalmente, que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, né, pós-Segunda Guerra Mundial, esses estados, né, eles são derrotados na Primeira Guerra Mundial, Itália, ela muda de lado durante a guerra, mas ela é excluída da repartição do mundo no pós-Primeira Guerra Mundial, assim como a Alemanha e Japão também são excluídos da repartição do mundo. Então, isso aqui é um outro elemento muito importante. Vão somando aí na cabeça de vocês para a gente ir montando esse quebra-cabeça do nazismo. Sim, né? O nazismo é a radicalização do capitalismo, né? A gente pode dizer isso, mas vamos chegando nisso aí aos poucos, né? Então, o que você tem ali? É óbvio, gente, que ingleses, franceses, quando os franceses invadiram o norte da África, invadiram o Vietnã, né, invadiram a guerra da França contra a Argélia, a guerra da descolonização pós Segunda Guerra Mundial, mataram, torturaram, isso não é a mesma coisa. Não tem bonzinho nessa história. Então, pelo amor de Deus, abandona essa ficção que os aliados do bem derrotaram, né, o eixo do mal. É tudo do mal. É tudo guerra. Na guerra você mata, você tortura, estupra, né, extermina. Você não tem guerra do bem, não. Né? Não tem. Guerra é o mal. Né? E tanto o colonialismo francês, inglês, norte-americano, é tão do mal, tão horroroso, matou muita gente, né? Tanto quanto a tentativa de colonialismo alemã, japonesa e italiana, né, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que a primeira coisa importante é a gente abandonar esse conto da carochinha, né? Não tem bonzinho aí, não. O fato, primeiro, que é importante é que os ingleses, franceses e norte-americanos começaram a invadir, matar, conquistar e explorar muito antes do que os alemães, japoneses e italianos. E o outro fato é que em 1910 você tem aí 6 poderosas economias industriais, 3 delas com muito espaço. Obviamente, aqui eu estou centrando a discussão e a análise nos principais atores. Né? Você tem aí atores importantíssimos também, mas vamos ficar nos principais. Você tem o Império Colonial Belga, o Império Colonial Espanhol, Português, mas que teve o seu auge há mais tempo, que foi substituído pelos impérios coloniais ingleses e franceses. Mas nessa época, e até recentemente, até a década de 60, até a década de 1960, por exemplo, você tinha aí várias colônias portuguesas, né, e espanholas. As colônias espanholas foram derretendo, foram desaparecendo antes, final do século XIX, início do século XX, Cuba e etc. Mas as colônias portuguesas aí na África vão até a década de 1960. Você tem aí a Holanda, você tem impérios coloniais medianos, importantes, e que foram grandes ou maiores em determinados momentos, etc. Então, não estou esquecendo deles, não. Estou só colocando aqui os principais. Eu estou aqui colocando, em 1910, as 6 maiores economias industriais. E o que dividia essas economias? Que levam essas economias a entrarem em guerra. Então, esse é o elemento.
A mesma coisa que acontece com a Alemanha, ou seja, a falta de colônias, de espaço para exploração de recursos naturais, mão de obra, etc., é o que falta também à Itália. A Itália tem poucas colônias ali, em Somália, né, a Líbia, a guerra com a Somália na década de 1930 também da Itália, né, e que era, você imagina, na Etiópia, o ataque, né, italiano na Etiópia, a Etiópia tinha um avião, a Itália já tinha a Fiat fabricando aviões de guerra em série, né? A Etiópia tinha um avião. A Etiópia foi à guerra com a Itália, né, com lança, né? Então você imagina a violência e o extermínio, né, que não foi isso. A Líbia, etc. Então você tem aí esses estados indo atrás desse espaço. Itália, Alemanha e Japão precisam desse espaço vital para o desenvolvimento da sua economia nacional. Um outro ponto importante, vamos somando aí esses pontos. Um outro ponto importante, qual é? Naquela época, a gente não tinha ainda o conceito de multinacional, transnacional, ou seja, existia ainda um conceito de economia nacional. As empresas, a indústria, nas empresas existentes em um país eram diretamente e intimamente vinculadas à economia do país. Então, naquela época, se falava, há uma empresa nacional, né? Hoje, esse conceito desaparece, né? Naquela época, se fala, não, há uma empresa nacional. E o destino de grandes empresas alemãs, italianas, né, e japonesas, né, ela estava vinculado, portanto, ao destino do país. Hoje, se o país vai mal, os caras vão, fecha, investe em outro país, leva a indústria para a China, para a Indonésia, para o Egito, mão de obra barata, explora no outro lugar, não paga tributo, vai para onde tem tributo mais barato. Enfim, as empresas se tornaram maiores e mais poderosos do que a esmagadora maioria dos países do mundo. Naquela época não era assim. Então, veja bem, a Itália, a França, a Itália, a Alemanha e o Japão vão à guerra atrás desse espaço vital. Então, há como uma... Está imbricado ali, né? Está junto. Ou seja, se a gente voltar a outros conceitos anteriores, a gente vai entendendo isso com muita clareza. Quem é que está no poder desses estados no século XIX? São os conservadores. Quem são os conservadores? São os grandes proprietários, são os industriais, são os banqueiros, são os caras que têm muita grana. Então, você falar no governo da França, ou da Itália, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, é a mesma coisa que você falar no governo desses industriais, que representam, se não são eles diretamente, né, e em geral não são eles diretamente, mas pode ser também, são representantes deles, representam os interesses deles. É óbvio, aí já voltar ao que a gente já comentou, basta pegar a legislação eleitoral desses países e a constituição desses países, desses estados, né, liberais do século XIX e XX, que a gente concorda. Quem é que pode votar? Né? Só o sujeito rico. Quem é que pode se candidatar? Só o sujeito muito rico. Né? Então, o parlamento funciona por quem e para quem? Para esses caras. Enquanto, então, quando a Itália, Japão, a Alemanha faz guerra em nome dos interesses das suas grandes empresas, corporações, que precisam desse espaço, explorar a mão de obra e etc. Voltemos também a outro conceito que a gente já trabalhou na formação do Estado moderno, que era isso. O primeiro elemento fundamental para o desenvolvimento da economia capitalista foram as Forças Armadas, os exércitos nacionais. O Exército Nacional espanhol, português, francês, que vai invadindo, né, os países, matam as populações locais, exploram os recursos, tira o ouro, tira a prata, tira o cobre, né, tira o petróleo, tira o que precisa e vão tirando até hoje. Então, está tudo junto e misturado. A gente fala, por exemplo, soberania norte-americana. Né? E a gente falar em conceitos que são conceitos que até parecem risíveis hoje em dia. Para você falar soberania popular. Né? Quem é que manda nos Estados Unidos da América? É o povo norte-americano? Óbvio que não. O povo não manda nada. Mesmo porque 50% da população nem vota, porque já descobriu isso. Não adianta votar em republicano ou democrata, eles não votam para presidente. 50% não votam. Porque vai dar no mesmo. São os mesmos de sempre que vão continuar no poder defendendo os interesses de sempre. Da indústria armamentista, né, da indústria bélica, da indústria de petróleo, da indústria de tabaco, da indústria farmacêutica, etc, etc, etc. Então não tem muito mistério nisso, né? Então a gente pensava, olha, esses estados, então,
O que acontece com o Estado, acontece com a empresa. Até a década de 1960, etc., e começa a surgir esse conceito de empresa multinacional, transnacional, globalização. Isso a gente vai trabalhar mais adiante. Então, claro, o que acontece com o Estado, acontece com a empresa. E, então, o que acontece? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, Japão, Itália e Alemanha saem derrotados na Primeira Guerra. E quem é o vitorioso? Vitoriosos já são aqueles três, que já começaram a invadir o mundo há muito tempo. Não só os três, mais uma vez, né? Vários outros impérios, mas vão pegar os três principais: Estados Unidos, Inglaterra e França. E em 1919, há o Tratado de Versalhes, importantíssimo também para entender a ascensão do fascismo no nazismo. No Tratado de Versalhes, há uma redivisão do mundo. Né? Essa divisão já tinha ocorrido em vários outros momentos. No século, né, XIX, o encontro em Berlim fazia também uma divisão colonial do mundo. E essa divisão colonial do mundo ela é refeita em 1919 com o Tratado de Versalhes. E ali, então, os derrotados são excluídos, perdem já as poucas colônias que ele tinha. A Alemanha perde as suas poucas colônias, a Itália perde suas poucas colônias, o Japão, né, que é um estado que surge também. Veja bem que é interessante também, esses três estados surgem no final do século XIX. Itália em 1860, 61, Alemanha em 1870, 71, e Japão é nesse período que sai do estado do feudalismo japonês, dos samurais, etc., e se constrói o Estado Nacional Japonês. E o Japão tinha uma coisa interessante, né? O Japão não foi invadido pelo resto do mundo, a China foi invadida por todo mundo. O mundo, todo mundo, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, todo mundo invadiu a Alemanha, a China no início do século XX. Todo mundo invadiu a China. No Japão ninguém invadiu porque não interessava. 70% do território japonês é de montanhas altas. Não tem riqueza no subsolo. Aí os caras vão se organizando, pegam, né, a tecnologia, inclusive tecnologia de guerra norte-americana e etc. E aí exatamente, parte para invadir a China, a Coreia. Exatamente, Gabriel, isso aí. Então, sai para ganhar espaço que eles precisam para os recursos naturais, para a sua nascente e já poderosa indústria. Então, isso, né? Aí você tem a Alemanha, a Alemanha perde parte do seu território para a França, região rica em carvão, né? Alsácia, Lorena, não pode, o marco alemão é destruído, a economia alemã é destruída, né? A Alemanha é humilhada, né, nesse tratado, ela não pode mais ter exércitos, armamentos pesados, não pode. Né? Então a Alemanha é excluída da repartição do mundo, assim como a Itália é, assim como o Japão é. Então, veja bem, mais um passo para a gente entender isso aí. Nós temos, então, no momento que se exclui a Alemanha, o Japão e a Itália, está excluindo simultaneamente o quê? Você está excluindo os interesses do senhor Thyssen, que financia Hitler, do senhor Krupp, do senhor Mannesmann, da Mercedes-Benz, da Volkswagen, da Bayer e outras grandes empresas alemãs. No momento que se exclui a Itália da repartição do mundo, você está afetando diretamente o interesse do senhor Maserati, Bugatti, Ferrari, da Fiat, do senhor Olivetti, entre outros, né, grandes empresários italianos. No momento em que exclui o Japão da repartição do mundo, exclui o senhor Toshiba, o senhor Yamaha, o senhor Suzuki. E esses senhores, então, só adiantando um pouco, para dar mais uma costurada, né, nisso, são os que financiam o fascismo e o nazismo. Ponto, vírgula. Preste atenção nisso. É óbvio, é óbvio, é óbvio que, né, o senhor Ferrari, né, que a Fiat, que o senhor Mannesmann, o senhor Krupp, o senhor Thyssen, né, que a Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Bayer, né, é óbvio que o senhor Toshiba, Yamaha, Suzuki não são, e não só não são, como têm pavor do comunismo.
Eles não são comunistas. Eles não são socialistas. Eles são contra o socialismo. Eles são contra o comunismo. Por quê? Porque o comunismo, o socialismo, a social-democracia quer acabar com os privilégios, com a concentração de riqueza desses senhores magnatas, donos dessas grandes empresas. Eles são inimigos. Não tem. Eu não preciso nem falar, eu não vou falar isso, porque é tão ridículo que eu não vou ficar dando atenção para essas ignorâncias também que as pessoas falam. Nazismo de esquerda, vai tomar banho na caixa de fósforo. E nazismo de esquerda. Então, o que você tem ali é um movimento de extrema-direita, mas aí você tem uma coisa que é importantíssima para a gente entender isso. E para entender o discurso, né, que se constrói, né, com o nazifascismo nesse momento. Olha, essas grandes empresas, esses grandes empresários, né, esses estados industrializados, poderosos, ficaram de fora da repartição do mundo, né, que vai ser feita de novo em 1919 no Tratado de Versalhes. Eles continuam precisando de eles continuam precisando de espaço, eles continuam precisando de recursos naturais, eles continuam precisando invadir o mundo, invadir outros países, para tirar petróleo, mineral, para tirar, né, recursos naturais importantes para o desenvolvimento da sua indústria automobilística, por exemplo, lá a Fiat, né, a Ferrari, lá a Volkswagen, a Mercedes-Benz, né, a Opel, Opel, que vai ser inclusive comprada pela General Motors, né, e devolvida recentemente para a Alemanha, né, lembrando, mas a gente mais adiante, daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, você tem esses países continuam precisando da guerra para alimentar a sua indústria. E aí, então, só que eles estão, naquele momento, no buraco, pós-Primeira Guerra Mundial. Estão lá, no buraco. O que eles vão precisar, então? O que eles vão começar a fazer? Eles estão desesperados porque eles têm três grandes temores nesse momento. A Primeira Guerra Mundial, além de representar uma derrota para eles, né, representa a ascensão de um discurso social, a ascensão de uma preocupação social, a ascensão de propostas socialistas e sociais-democratas, ou sociais-liberais e comunistas. A Revolução Comunista na Rússia, em 1917, a Revolução Bolchevique e a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, um gigante de país. A Rússia é o maior território, né, do mundo hoje. Né? Naquela época, a Rússia ainda era agregada por outros estados, e muitos deles com grande território, como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, né, Kurdistão, Armênia, Kirguízia ou Quirguistão, né, Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Estônia, Lituânia, que são pequenininhos. Né? A União Soviética vai chegar na Segunda Guerra Mundial com 15 repúblicas. Né? E ameaçava expandir. Vamos lembrar de um detalhe interessantíssimo, que a Baviera, sul da Alemanha, né, terra onde Hitler faz o discurso, né, e vai tentar marchar sobre Berlim em 1923 para 23, acho que 23. Depois a gente confere essa data, que agora deu uma confusão, porque 22 teve a marcha sobre Roma, isso. 22 a marcha sobre Roma de Mussolini. Depois tem a tentativa da marcha para Berlim, né, de Hitler, mas não tem sucesso nesse momento. Hitler é preso, fica alguns meses na cadeia, lá que ele escreve o Mein Kampf, Minha Luta, né, como uma fundamentação teórica do movimento nazista, que ele vai ser um dos líderes, né, posto como principal líder, e que vai chegar ao poder via eleitoral, né, em 1933 na Alemanha. Então, o que você tem ali nesse momento? Há três grandes perigos para esses grandes empresários e para essas grandes empresas. Primeiro, o medo da Revolução Socialista. A Revolução Socialista na Rússia e a formação da União Soviética, né, já vem acabar, então, com a ideia de qualquer privilégio hereditário na Rússia e na União Soviética, acaba com a monarquia, né, acaba com o capitalismo, que também é nascente na Rússia, né, em 1905, você tem ali talvez
a Revolução Industrial Russa, né, 1905, nós estamos em 1917, etc., em São Petersburgo e Moscou, que são duas regiões mais industrializadas desse período, né? Então, você tem o, o movimento socialista, né, bolchevique, a Revolução Russa, né, e a chegada ao poder do Partido Bolchevique, que vai se transformar no Partido Comunista da União Soviética mais adiante, né, vai significar falar, olha, aqui não tem espaço para esse negócio de capitalismo, né, exploração do trabalho humano, mais-valia, lucro, né, bancos, etc., pum, e vai abolir isso tudo. Do outro lado, você tem uma revolução importantíssima no México, aqui, para perto, que influencia mais a nossa realidade aqui, né, que é a Revolução de 1917, que é uma revolução popular, camponesa e urbana, né, num país também que naquela época não era industrializado, ou muito industrializado, era muito pouco industrializado, né, e uma revolução belíssima com o Emiliano Zapata e com o Pancho Villa. O Pancho Villa era um líder urbano, o Emiliano Zapata era um líder rural, né, que começa em 1910, eles são vitoriosos em 1917, e em 1917 vem a Constituição de Querétaro, no México, que é uma Constituição social, que vai falar, portanto, em direitos sociais, em direito à saúde, à educação, à previdência, em direitos dos povos indígenas, vai falar em reforma urbana, em reforma agrária, em distribuição da riqueza, em necessário de distribuir, né, a propriedade no campo para quem queira trabalhar, né, a regulamentação e a ideia da função social da propriedade urbana, moradia para as pessoas, etc. Então, ali uma revolução com forte inspiração social, né, que vinha também da Europa. Na Alemanha, pouco depois, então, em 1917, Rússia e México, né, movimentos que vão se espalhando pelo mundo afora e pela Europa. Né, em 1919, uma outra importantíssima revolução, a Revolução da Alemanha, a Revolução Alemã. A Revolução de 1919, a Revolução Alemã, é uma revolução feita por soldados, marinheiros, operários, trabalhadores urbanos e rurais, né? E aí, então, principalmente o pessoal, né, de baixo, né, que vai, olha, chega do Reich, né, o segundo Reich, depois vai vir o terceiro Reich, que é o Reich de Hitler, né? Chega desse império opressor, etc., chega disso, vamos fazer uma revolução social. E essa revolução vai resultar em uma importantíssima Constituição, que é a Constituição de Weimar, né, que é o nome da cidade onde os representantes, né, do povo se reúnem para elaborar a Constituição de 1919, que é chamada Constituição de Weimar. A Constituição do México, 1917, também recebe o nome de Constituição de Querétaro, que é a cidade onde se reuniu a Assembleia Nacional Constituinte. E a Constituição de Weimar, né, pelo nome da cidade onde se reuniu essa Constituição. E essa Constituição é uma Constituição fortemente social. E ali você tem forças políticas que marcam, né, esse movimento de esquerda, lembrando uma coisa muito importante, né, o único partido de esquerda que era permitido na Alemanha, depois da unificação da Alemanha, etc., e aí isso é o Bismarck. O Bismarck era um conservadorzão, mas ele é um conservadorzão inteligente. Ele começou a perceber, olha, se a gente continuar com o nível de exploração e de opressão que a gente está, nós vamos perder tudo, como o czar perdeu. O czar porque perdeu tudo, né, inclusive morreu a família toda. O Bismarck ele vai ser mais esperto e no final do século, com a unificação da Alemanha, ele participa desse processo da unificação, né, e do surgimento do Estado Nacional Alemão, e ele vai ser, olha, a gente precisa começar a dar algumas migalhas para esse povo. Não dá para a gente continuar deixando as pessoas trabalhando 16 horas por dia, ganhando uma merreca de salário, sem se alimentar direito, e etc., porque isso vai, né, as pessoas vão começar a se organizar, teorias sociais importantes vão começar a ser construídas, na própria Alemanha, né, que vai estar Marx, né, os dois caras importantíssimos, né, do século XIX, o outro entra no século XX, que são dois judeus germânicos, né? Não tanto judeus alemães. Marx é um judeu alemão, né, mas Freud ele nasceu na Boêmia, né, que é hoje a República Tcheca, mas que era Império Austro-Húngaro, né? Então ele era de cultura judaica e de cultura alemã, e de língua alemã, e escreveu em língua alemã, depois ele vai morar em Londres e escreve também em língua inglesa. Então esses caras, né, geniais que começam a falar e que falar teorias, fazer crítica, análise econômica, análise filosófica, análise sociológica, análise psicológica, e começa a decifrar, né, esse mundo em transformação profunda. E aí o Bismarck fala, olha, eu tenho que ceder, a gente tem que ceder alguma coisa.
né? Vamos dar um anelzinho, né? Não é igual um anelzão, é um anelzinho de churuquinha, para não perder o dedo, né? E para não perder todos os anéis e todos os dedos e todo o corpo junto, como a família do czar, né, perdeu. Então vamos dar uma migalhinha para esse povo. Só que a migalha que o Bismarck, né, deu, né, porque eles começa a criar um sistema de previdência social, começa a aparecer algumas leis trabalhistas, mas foi muito pouco, tamanha a desigualdade, a exploração, né, e a miséria do povo. E aí isso então explode numa revolução. Existia um único partido político nesse período que era permitido. É como se fosse aqui o MDB no período da ditadura empresarial militar no Brasil. Né, esse partido era o SPD, que é um partido que existe hoje, é a segunda maior força política da Alemanha hoje, já foi a primeira no pós-guerra, inclusive. Né? Logo no pós-guerra, a primeira força política importante na Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi o partido da União Democrática Cristã, do Konrad Adenauer, que é o partido da Angela Merkel hoje. Um partido que é até difícil definir, porque ele defende uma economia social de mercado, mas ele seria hoje, está no campo aí de uma direita com alguma sensibilidade social. É difícil definir as coisas hoje. Hoje as coisas estão cada vez mais complexas, né? Mas isso. Mas ele era um partido que, no pós-guerra, defendia essa economia social de mercado. Etc. E tinha o SPD, que é o Partido Socialista Democrático da Alemanha. O SPD era o único partido de esquerda permitido, né, no pós-unificação alemã, lá na primeira unificação, lá em 1870, com Bismarck, etc. Quando chega a Revolução, o SPD ele se divide em três grandes forças, né, que vão ser importantes nesse momento para as definições políticas dessa Alemanha que sai da Primeira Guerra Mundial humilhada, com um desemprego bárbaro, com uma inflação bárbara, né, que do SPD vai surgir o KPD, que é o Partido Comunista da Alemanha. O KPD ele defende a continuidade do processo revolucionário, a ruptura imediata com a economia capitalista e com o que existia antes, e a construção de uma economia socialista e de uma sociedade socialista, em busca ou em direção à sociedade comunista. Esse é o KPD. O KPD começa a ser imediatamente perseguido, inclusive pelos seus colegas sociais-democratas, né, e também pelos conservadores, óbvio, etc. E o maior inimigo do KPD são justamente os conservadores de extrema-direita, né, que vão se auto-intitular, né, vão colocar como nazistas, né, do Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Já vou explicar esse nome aí daqui a pouquinho. Né? Ou seja, né, não se apeguem aos nomes. O importante é a ideia, a história e os fatos. O Partido Nacional Socialista Operário Alemão, ele é antissocialista, ele é anti-operariado, ele é anticomunista, ele é antidemocrático, ele é antiliberal, né? Ele é violento, racista, né? Horroroso, é um povo horrível, não dá para conversar com nazista, não. Sai correndo se vocês verem perto. Né? Eles são do ódio, né? Do mal. E é um partido de extrema direita, extremamente violento. Tá? Então eles são. O Partido Nazista ele é ele chama Partido Nacional, né? E o nazismo é uma palavra em português para dizer desse movimento histórico, social, né? Político do pós-Primeira Guerra Mundial, que toma conta da Alemanha, que se espalha para o mundo inteiro. Então, outro dia. E aí, gente, é uma coisa assim que eu digo, obviamente, para a gente poder falar, isso eu não estou falando para vocês, não, estou falando para. Eu sei que vocês são excelentes e brilhantes alunos, né? E que vocês não vão falar sobre alguma coisa sem ter estudado antes. Então, uma coisa que fica assim, uma recomendação na academia. Se a gente vai dar opinião sobre alguma coisa, estuda antes. Outro dia teve um cara que lá tem muitos comentários que surgem assim no meu blog, que surgem às vezes, que surgem nos meus. Isso, vamos chegar lá, que é o SPD, o Partido Socialista Democrático Independente da Alemanha, né, que é o SPD dos espartaquistas, né, da Rosa Luxemburgo. Então, uma coisa para a gente poder falar, vamos estudar antes.
né? E aí aparece muita. Eu nem leio mais esse negócio, abandonei o Facebook. O Facebook eu uso só para divulgar alguns eventos, etc. Mas eu não converso mais ali porque faz muito mal à saúde. E aí um dia teve um comentário lá no meu YouTube, né? O cara falou, porque nazismo significa em alemão, né, socialismo. Aí eu ainda fui tentar argumentar com o sujeito, né? Tem fake news demais. Fui tentar argumentar com o sujeito, falou, não, meu amigo, nazismo é uma palavra em português, que vai fazer referência a esse movimento político, partidário, etc. E que se referência, né? E existia um partido político, né? Que é nazista. O nome do partido é Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Né? Você tem outras traduções, mas Partido Nacional do Povo, mas é isso. Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Né? Que é um partido anti-operariado, antissocialista, anticomunista, antiliberal, antidemocrático, racista, né? Machista, violento, enfim. E que aí, mas o partido chama socialista. Como é que ele não é socialista? Eu estou tentando explicar. Né? Então, é isso. Partido é esse elemento que é um outro elemento fundamental para a gente começar a introduzir e entender o nazismo e o fascismo. Todo fascista, todo nazista tem que mentir. A mentira, então, é essencial ao movimento. Eles não podem dizer abertamente a que eles vieram, o que eles querem e o que eles são. Se bem que ultimamente estão dizendo, mas a gente está vivendo um mundo tão louco, mas vamos lá naquela época. Né? Então, vão chegar e vão falar barbaridades, né? Mas eles não podem falar tudo. Eles não vão falar, por exemplo, para o operário alemão que eles são financiados pelo patrão deles. Por quê? A jogada aí, justamente, isso, outro ponto importante, gente, para a gente refletir. A jogada aí está justamente nessa construção da mentira. Fake, né? Fake news, dessa mentira. É um momento de crescimento dos movimentos sociais. É um momento de crescimento e fortalecimento da luta operária. Né? Como eu disse, a Revolução da Alemanha, que é uma revolução social, né? A Revolução Mexicana, que é uma revolução social, a Revolução Russa, que é uma revolução socialista, né? Movimentos socialistas se espalhando para o mundo inteiro, a luta por direitos trabalhistas, por saúde pública, educação pública, previdência social, moradia, transporte, dignidade, o fim da opressão do capital, etc. E aí os caras, né? Onde o capital vai se esconder atrás do nazifascismo? Ele vai financiar o nazifascismo. Mas ele vai perceber, então, ali, que o nazifascismo não é que eles criam o nazifascismo, né? Mas eles financiam o nazifascismo porque eles veem no nazifascismo uma chance de resolver os seus problemas. E durante algum tempo eles vão conseguir resolver os seus problemas. Qual que é o seu problema? Primeiro, afastar a Revolução Socialista. Então eles precisam de lideranças, Mussolini, Hitler, e vão lembrar que o partido nazista e o fascismo se espalham para o mundo inteiro. Lembrar, mais um parênteses aqui importantíssimo e assustador, o Brasil teve o segundo maior partido nazista fora da Alemanha. E a sede desse partido, isso também pode explicar alguma coisa, né? A principal sede do partido nazista no Brasil era a cidade de Curitiba. E o Brasil também teve um movimento fascista, né, que era dos Anauê, lá, o movimento integralista, que usava verde, né, e um símbolo, o sigma, aqui, né, como os nazistas usavam. Pois é, impressionante. Só que disfarçada, né? Mal disfarçada. Sabe que no Chile, no Chile eles nem disfarçam. No sul do Chile, isso eu vi. Uma vez em viagem ao sul do Chile, tem reunião de nazista, tem casas com a bandeira nazista. Você vê carro com a bandeira nazista, Mercedes-Benz, né? Chiques, né? Com a bandeirinha nazista lá no carro. Chile. O uniforme do exército chileno, né, é o uniforme da Wehrmacht. Eles marcham igual à Alemanha nazista. Né? Tem toda aquela tradição
do militarismo alemão, antes mesmo da Alemanha nazista, mas o capacete do exército chileno, hoje, que eles usam para desfile militar, hoje, é o capacete, aquele capacete alemão, que tem uma proteção aqui, né? Depois diminui aqui e faz isso aqui. A roupa da polícia do Chile, dos carabineiros chilenos, é o mesmo desenho, o mesmo corte, né, da roupa da SS nazista. Não é a mesma cor, mas é o mesmo desenho, a mesma roupa. Eles andam igual os SS nazistas. Se vocês verem Santiago do Chile e ver um policial andando no meio da rua, eles andam igualzinho os SS nazistas andavam. Eles marcham igual os SS nazistas. E eles usam, né, mais um detalhe, cavalos alemães, né, hoje no Chile. Então, essa influência, Maria Clara, ela vem quando termina a guerra, os nazistas fogem, se espalham para diversos lugares do mundo, principalmente para a América do Sul, né? E muitos nazistas se instalam, né, principalmente Pois é, vou comentar isso aí também. Né? Esses nazistas se espalham principalmente, né, na Argentina, chegam ali navios, chega um submarino, né, com nazistas, na costa da Argentina, e aí esses caras desembarcam ali e com muito ouro e muita riqueza. Eles negociam com o governo de Perón, né? Eles negociam com o Perón e falam: nós temos ouro, nós temos grana, nós temos. Em troca, a gente quer fundar uma comunidade aqui, a gente quer viver aqui. Existe uma cidade, eu já estive nessa cidade, eu ia praticamente todo ano participar de eventos na Argentina, já dei aula no doutorado da UBA, da Universidade de Buenos Aires, né, no curso de especialização também, participei de eventos em Mar del Plata, em Buenos Aires, e a caminho de Buenos Aires para Mar del Plata, você passa por cidades que foram fundadas pelos nazistas no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu estou tentando lembrar o nome de uma cidade aqui, gente. A cidade, ela é estranha. Eu não sei assim, eu acho que o estranhamento não deve ter sido só isso, mas o estranhamento eu tive um estranhamento muito grande, que eu fui com um amigo meu argentino, e esse amigo meu argentino é um grande professor da UBA, né, e ele é judeu. E ele viveu ali perto dessa cidade e ele brincava com crianças descendentes de alemães, assim, que eram filhos e netos de oficiais nazistas, né? E assim, quando eu cheguei na cidade, me deu um mal-estar, mas eu acho que o mal-estar é da minha cabeça, né? Eu achei que todo mundo estava me olhando torto, olhava assim, para aquele moreninho ali latino, cai fora daqui, todo mundo lourinho, branquinho, né? Falando alemão, etc. A gente, como é que chama a cidade? Ah, vou deixar processando aqui, na hora que eu lembrar eu falo para vocês. Daqui a pouquinho vem, tá aqui, tá procurando. É, e aí, mas tá, aí você tem uma influência. Esses caras, óbvio, eles chegam com grana, né? Eles não têm influência política, eles patrocinam projetos políticos, né? E tem muito a ver com a ditadura e com a violência política na Argentina, né? Assim como a ditadura e a violência política no Chile. Esses golpes militares, né, financiados por empresários, inclusive por empresários norte-americanos, empresários locais, inclusive empresários nazistas, né, eles incorporam toda essa maluquice. Então, no Chile é a mesma coisa, eles chegam lá com ouro. Né, você teve médicos, aquele médico famoso que fez experiências com seres humanos vivos, né? Ele teve em Bariloche, na Argentina, morou lá durante algum tempo. Aí o serviço secreto israelense descobriu Mengele, isso, o Mengele, Rudolf Mengele. O Mengele, ele teve na Argentina, tem um filme belíssimo argentino, né, que chama O Médico Alemão. Anota aí para vocês assistirem. Ele é muito bom. E conta a passagem, é um filme argentino muito bem feito, e que conta a passagem, você viu, Ana Paula? Pois é. E conta a passagem do Mengele por Bariloche, pela Argentina, no sul da Argentina ali. E ali o Mossad, o serviço secreto israelense, estava estudando, investigando, né? Assim, investigando, eu ia ver investigação, né? Isso. Então, estava
investigando, né, os nazistas que fugiram atrás deles para pegar, e como eles pegaram, por exemplo, aquele que foi julgado em Israel na década de 1960, que também estava na Argentina. Esse foi preso, sequestrado pelo Serviço Secreto Israelense, levado para Israel, foi julgado em Jerusalém e foi executado depois também em Israel, que também foi um cara responsável por milhões e milhões de mortes, né, de pessoas. Gente, os nomes é que estão me fugindo agora, gente. Como é que chamava esse cara? O Rodolfo Mengele era um médico. Esse que foi preso, julgado e condenado, que tem a Hannah Arendt, Eichmann. Muito obrigado, isso aí, Eichmann. Eichmann, ele foi preso, ele era um cara da logística do nazismo, né? Como é isso, é como matar mais pessoas em menos tempo, de forma mais eficiente, né? Então, você começa o uso de gás, né? De venenos que usava para matar ratos, etc., né? E ele foi julgado. E um interessante assim do Eichmann, e que a Hannah Arendt descreve, né, nos livros dela, e principalmente no livro que ela escreveu quando ela faz uma cobertura, né, como representante de um jornal norte-americano em Israel, do julgamento de Eichmann. Hannah Arendt, que é uma filósofa, que namorou um nazista, né? Um filósofo nazista, mas que foge para os Estados Unidos depois, lá vive, escreve seus livros, ele é professora, e faz essa cobertura jornalística para um jornal norte-americano do julgamento de Eichmann na década de 60. E você fala assim, o cara, ele é de uma... Ele é... O que ela fala, olha, quando ela fala da banalidade do mal, as pessoas capazes dessas atrocidades são estranhamente comuns. Não dá até arrepio quando eu falo nisso. As pessoas que fazem esse mal sem precedente, que mata numa boa 3 milhões, 4 milhões de pessoas, são pessoas comuns. E aqui eu vou abrir um parênteses para isso, para comentar um filme, né, também muito bom, que é um filme francês que tem um trecho disso, de uma experiência real que foi feita por uma universidade da Califórnia. Aí essa experiência foi também ele na década de 1960, por aí, final da década de 1960, por aí. Né? Tem uma gente, peraí, só tem um documentário sobre essa experiência. Milgram, experiência Milgram. Procura depois Milgram. E essa experiência foi real. Experimento Milgram. Isso, Laura. Obrigado. Gente, vocês são maravilhosas, maravilhosas. Vocês estão sempre me ajudando a lembrar os nomes que eu esqueço. Né? É isso aí. O Experimento Milgram tem um filme francês, mas é interessante ver o Experimento Milgram. Mas o filme, ele relata assim, em 11 minutos de filme, né, como é que foi esse experimento. Eu vou contar para vocês como é que é esse experimento, para vocês ficarem arrepiados e com medo mesmo. Né? Que é o Eichmann. É o Eichmann. O Eichmann é um sujeito comum. O Eichmann é um sujeito que a gente poderia tomar cerveja com ele, de repente. Ele é um burocrata do Estado. Ele era aquele sujeito que, burocrata, trabalhava no Estado da Alemanha, burocrata. E que matou, né, ajudou a matar, foi milhões de pessoas. E aí, isso é que espantou a Hannah Arendt. Falaram, eu achava que esses sujeitos fossem monstros. Tamanha monstruosidade do que eles fizeram. Não, eles estão entre nós. Né? É isso que dá medo. Esse experimento, na Universidade da Califórnia, como é que foi feito? Vou contar para vocês em poucas palavras. Né? Esse experimento, eles pegaram pessoas na rua, pessoas comuns, né? Das mais diversas profissões, idades, sexo, gênero, etc. Então, pessoas que tinham, né, pegavam das mais variadas profissões, das mais variadas idades, né? Pessoas diferentes, que foram, então,
aleatoriamente sendo pescadas ali. E as pessoas foram convidadas para participar de um experimento numa renomada e grande e importante universidade, né, da Universidade de Berkeley, Califórnia, uma grande e importante universidade com grandes e importantes cientistas. Né? Tudo verdade, era um experimento da universidade mesmo, até aí. E aí chegaram, você concorda em participar da experiência? E a pessoa, até hoje, né? Você vai participar, por exemplo, foi o teste que fizeram com as vacinas, né? O cara vai lá, assina, né, você está ciente do risco, parará, parará, assinava tudo, foi tudo feito ali. E essas pessoas, então, foram postas, isso foi filmado, elas foram postas para participar desse experimento sob a supervisão de cientistas. Então, tinham alguns cientistas na sala com eles. E essas pessoas, então, se sentiam muito confiantes. Pô, tá aqui o cara famoso aqui, dessa universidade importante dos Estados Unidos. E era mesmo. Aí, bom, qual era o experimento? O experimento essas pessoas que foram, que aceitaram participar desse experimento, elas ficaram em frente a um controle com vários pinozinhos assim, que você ia subindo, para dar choque numa outra pessoa que estava sentada na cadeira em frente. E aí você tinha, cada pinozinho que você subia, era um grau de choque, que ia do grau 1 ao grau 50. E aí o que foi explicado para essas pessoas é que era um experimento para testar a memória das pessoas e ver como é que as pessoas respondem, como é que a memória responde sobre incentivos elétricos, né, que as pessoas recebiam. Então a pessoa sentava lá e sentava outra pessoa na cadeira elétrica, na frente dela, né? E essa pessoa estava lá toda ligada na cadeira elétrica, e aí o cientista chegava para ela e falava, dá o choque nível 1. Aí a pessoa subia, aí o outro cara que está lá sentava, bem levinho, e falou, e aí, o que você sentiu? Ah, levinho. Aí eles passavam, pediam para o cara, né, o cara que estava sentado na cadeira elétrica, memorizar determinados cartões que eles eram conectados. Então, seria essa coisa que é de mentira, essa ideia da memorização que era um experimento de mentira. Então, memoriza, por exemplo, verde. Aí tinha um cartão que parecia verde. Aí qual é o correspondente ao verde? Árvore. Azul, céu. Né, amarelo, sol. E assim ia. Então, ele passava, esse cara que estava na mesa do choque, passava esses cartões, a pessoa lá repetia e falava, agora você está pronto? Eu vou mostrar o cartão de um bolinho aqui e você vai ter que dizer o correspondente do outro bolinho, tá certo? Quando você errar, eu te dou um choque. Bom, então eu chegava lá e falava, amarelo, aí o cara lá, sol, azul, céu, verde, árvore, marrom, 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 montanha. Não, você errou. Aí dava um choque. Aí o cara, primeiro choque, errava de novo, segundo choque, terceiro choque. E o cara que está sentado na cadeira ia cada vez sentindo mais o choque. Aí eu chegava no 20º choque, 21º choque. E estava escrito lá, no aparelhinho, que a partir do 30º o sujeito já corria risco de vida. E aí, então, chegar lá, 29º choque. Aí o cara já subiu o choque. Aí o cara que estava no experimento fala, você está bem? Aí eu olhava para o médico do lado dele, eu posso continuar? Eu não vou continuar? Não, eu não vou continuar. O médico fala, não, pode. Você pode continuar. Não tem problema, eu te asseguro que você pode continuar. Mesmo, aí dava o choque, 30, o cara... E assim ia. Nesse experimento, a maioria, eu não lembro o percentual exato, mas era assim, cerca de quase 70% das pessoas entraram na linha. Isso, os que desistiram mais de 70% entrou na linha de risco de vida. E viu o cara estribuchando ali e continuava dando choque. Qual que era o verdadeiro experimento? O verdadeiro experimento era para ver se as pessoas eram capazes de torturar. E mais de 70% dos norte-americanos comuns eram capazes de torturar. Porque o cara que estava na cadeira elétrica era um ator, não tinha choque de verdade. Ele era um ator, ele estava fingindo que estava tomando choque.
E os caras, os médicos, faziam parte do experimento. E o que o experimento demonstra? Fala, olha, as pessoas, se elas forem comandadas por alguém em quem elas reconheçam autoridade e poder, então ali estava o poder da universidade, o poder de um médico, né, o poder da ciência, as pessoas são capazes de fazer a outra pessoa sofrer. As pessoas são capazes de levar em risco a vida das outras pessoas. Estava tudo ali. Né? O choque estava, o ator estava estribuchando ali. E mais de 70% das pessoas foram capazes de torturar. Elas não sabiam que era mentira. Elas não sabiam que era um ator. Isso foi filmado. Está lá. Mais de 70% das pessoas foram capazes de torturar. Olha que assustador. Ou seja, as pessoas que matam e que torturam estão entre nós. São pessoas comuns, como Eichmann. E aí, então, é que entra a piração dessa coisa né, o que a gente fala aí de guerra de afetos, né, do totalitarismo, da violência, da geração do ódio, da geração proposital do ódio, como que a pessoa está, quando ela está em estado de ódio, né, ou de ignoródio, que muitos brasileiros estão, né, você tem aí, com certeza, não tem a menor dúvida, essas pessoas já demonstraram, muitos brasileiros, infelizmente milhões de brasileiros, estão em estado de ignoródio. Se chegar alguma autoridade que eles confiam e chegar e fala tortura, eles vão torturar. Se chegar para as pessoas e fala atira, eles vão atirar. Se chegar para as pessoas e falar mata, eles vão matar. Diz que o que a gente vive, gente, hoje no Brasil, é muito, muito, excepcionalmente, absurdamente grave. Porque nós estamos mexendo com o sentimento das pessoas, com a paixão das pessoas, gerando ódio, né? O ódio com a ignorância. E que vai. Se essas pessoas confiando, então, na liderança de um mito, né? De um cientista, de um líder político, de um pensamento político, elas são capazes de matar. Né? Não tem nada de absolutamente excepcional no que aconteceu com a Alemanha nazista. Né? Ali foram seres humanos que mataram aos montes. Ali foram seres humanos que torturaram aos montes. E nós, seres humanos, infelizmente, somos capazes de fazer isso. E por isso que a gente não pode tolerar o mínimo de fascismo, o mínimo de totalitarismo, o mínimo de nazismo. Por isso que a gente não pode tolerar a intolerância. Por isso que a gente não pode tolerar lideranças carismáticas que preguem a violência. Elas têm que ser imediatamente, constitucionalmente retiradas do poder. Elas têm que sofrer impeachment imediatamente. Porque vira isso. Vou te falar mais uma coisa que eu agrego aqui para vocês ficarem mais assustados ainda. Quando o Hitler chega eleito ao poder, ele é eleito em 32, toma posse em 33, né? Em 34 tem a reunião, o primeiro reunião do Partido Nazista da Alemanha em Nuremberg. Quando Hitler chega ao poder, né, o poder dele ele vai sendo instalado gradualmente. Ele não começa a matar no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto ano, não. Você pegar a ascensão de Hitler no poder, 33, né, quando ele começa a matar as pessoas, os opositores, quem são os opositores de Hitler? Os judeus, os comunistas, os operários, os liberais. Né? Quando ele começa a matar, e qualquer pessoa que discorde dele, quando ele começa a matar essas pessoas, vai ser em 1937. Ou seja, de 1933 para 1937, está lá, ó. 32 foi eleito, então é início de 33, 34, 35, 36, 37. São 5 anos para ele começar a matar. E aí, quando ele começa a matar desvairadamente. Vamos lembrar que o nazismo na Alemanha começou a matar os próprios alemães. Porque o nazismo ele defendia a pureza. Olha que perigo, gente. E aí, então, uma outra recomendação para vocês.
Quando vocês ouvirem qualquer pessoa que vier com um discurso de pureza para vocês, saiam correndo o mais rápido que vocês puderem. São as pessoas mais perigosas que existem no mundo. E Jesus Cristo já sacou isso, já nos avisou isso. Né? Não lembra? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus Cristo avisou isso a gente lá atrás. E avisa permanentemente a isso. As pessoas que se julgam puras, racialmente puras, moralmente puras, cristãos puros. Né? Jesus chegou e falou: essas pessoas que se julgam puras, elas jogam pedra, elas torturam, elas matam, justamente porque elas se julgam puras. E que julgam os outros impuros e acham que você tem que eliminar os impuros. Os racialmente impuros, os moralmente impuros. Né? Essas são as pessoas mais perigosas, essas são as que matam. Essas foram as que aderiram ao nazismo. Essa era o círculo íntimo de Hitler. As pessoas que se julgavam puras, né? No seu corpo, no seu sangue, sangue puro, né? É uma etnia pura, uma raça pura. Nós somos moralmente evoluídos. Nós somos... E aí, uma outra coisa fundamental dessa época. Muitos cristãos embarcaram na de Hitler. Na resistência contra o nazismo, você tinha vários católicos e protestantes. Mas apoiando o nazismo, tinha também vários católicos e protestantes. Inclusive padres e pastores que aparecem na foto ao lado de Hitler, que aparecem nos filmes ao lado de Hitler. Então você tem cristãos que negam o cristianismo, porque a essência do cristianismo é muito simples: amor. Quem ama não mata, quem ama não tortura, quem ama não discrimina, quem ama não violenta, quem ama não é racista, quem ama não é homofóbico, quem ama não é intolerante. É fácil identificar quem ama e fácil identificar quem odeia. E quem odeia não é cristão. Quem odeia não é cristão. E esses caras aí que foram lá apoiar Hitler, padres e pastores, e muitos se diziam cristãos, não tinham nada. Né? Eles são, na verdade, é o representante do mal. Isso é o mal. A gente pode debater teologicamente. É o mal. São esses falsos profetas. Esses caras que ganham dinheiro às custas da fé das pessoas, enganando as pessoas. Falsos profetas. Esses vão direto para o inferno. Vão direto para o inferno. Vão mesmo. Que é os caras que apoiaram Hitler. Enquanto você teve um monte de resistentes cristãos, ateus, liberais, socialistas, democratas, comunistas, todos contra o Hitler. Né? E esse grupinho, né, de grandes empresários financiando o Hitler, né, e outros que foram aderindo ao Hitler, foram cooptados, foram enganados, foram vitimados pelo discurso de ódio, foram vitimados, essas pessoas foram vitimadas, elas foram enganadas. Né? Hitler consegue cooptar o operariado. Então, vamos dar mais uma costura para a gente ir entendendo o nazifascismo e o perigo de brincar com isso. Não podemos brincar com isso. Não pode brincar com isso. Ah, não vai acontecer entre nós. Está acontecendo. E a gente não pode permitir que continue acontecendo. Tem um monte de pessoas, milhões de brasileiros, 30% de brasileiros, que entraram nessa conversa fiada e que saem com sangue nos olhos no meio da rua, com muito ódio, xingando, esbravejando, agredindo. E deixa a liderança chegar e falar: agora vocês estão autorizados a atirar. Eles vão atirar. Isso é 1937 na Alemanha. Isso é nazismo. Isso é fascismo. E a gente não pode brincar com isso. Né? E mais perigosamente, né? Como que essas forças elas infiltram-se, ou seja, como que o nazismo, o fascismo, como o mal, ela se infiltra. Ela se infiltra no cristianismo, ela se infiltra nos aparatos do Estado, na burocracia do Estado, na polícia, nas Forças Armadas. Né? Ela se infiltra, ela está em todos os lugares. Ela se infiltra em todos os lugares. Então a gente acha que está seguro e não está, porque esses caras estão eles vão entrando em todos os lugares. Eles estão em todos os lugares. Até a ponto que o aparato do Estado de proteção às pessoas não funciona mais, porque você passa a ter juiz nazista. Ou seja, o judiciário na Alemanha virou nazista. Então,
Aí é que fala, olha, aí nós, cidadãos, né, comuns, vamos, ou a gente vai, né, cooptado nesse pesadelo e ajuda a promover o pesadelo, né, ou a gente é vítima, porque não tem a quem recorrer. Você não tem mais a quem recorrer. Tem uma poesia belíssima, que foi encontrado num campo de concentração, de um pastor, né, de um pastor luterano, que foi preso porque ele combateu Hitler. Ele era alemão, né, da Igreja Luterana da Alemanha, um pastor protestante, e ele foi preso. E o poema que foi encontrado, depois esse poema sofreu várias versões, e aí supostos autores, etc., mas isso foi encontrado lá no campo de concentração onde ele morreu. Né? Morre de tortura, morre de fome, morre de tanto trabalhar, morre de exaustão física, né? E ele morreu e foi encontrado esse poema que ele falou. Eu não sei recitar o poema, não. Depois vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar e vão encontrar várias versões. Então, assim, encontrar a versão, e são várias versões romanceadas, etc. Mas a ideia do poema, não sei recitar o poema, não. Mas a ideia do poema, ela diz o seguinte, né? Primeiro, eles vieram, né? Quem? Os nazistas. Eles vieram e prenderam o meu vizinho, que era comunista. Mas eu não sou comunista, né? Minha família não. Eu me calei, né? Que leve o comunista. Depois eles vieram e prenderam o meu vizinho da frente, né? Que era liberal, democrata. Mas eu não me meto com política, ia para proteger minha família, me calei. Aí depois eles vieram e prenderam aquele cara lá da esquina, né? Que era um católico e começou a resistir a Hitler. Mas eu também não sou católico, para proteger minha família, eu me calei. Depois eles vieram, né, e me prenderam. E aí não tinha mais ninguém para eu pedir socorro. Não tinha mais ninguém para eu pedir ajuda. Não tinha mais ninguém para me ajudar. Tem essa mesma ideia, ela está presente, por exemplo, num poema também de Mayakovsky, né, que fala disso, de como que quando as pessoas se calam diante da intolerância, do racismo, da violência, da pregação da violência, diante do absurdo, quando as pessoas se calam, o Mayakovsky tem um poema lindo, que ele fala, né, se a gente se cala, vai chegar um momento onde o mais frágil deles, o mais fraco deles, vai invadir a nossa casa. Então, isso é muito sério, muito importante a gente falar e entender o nazifascismo. Bom, a gente está só no início. Eu já vi que não vai dar tempo da gente terminar hoje, mas eu vou avançar mais um pouquinho e hoje já é quarta, né, gente? Nossa, passa rápido. Na semana que vem a gente vai continuar então discutindo, porque eu quero que vocês entendam e que vocês saibam dar aula disso. Para você chegar, então, com pessoas, amigos, conhecidos, familiares, que às vezes estão entorpecidos, né, por essa ideologia do mal, né, por esse discurso de ódio, né, por esse ódio aos outros, a diferente, que vocês sejam, né, com sensibilidade, com muita calma, com muito carinho, né, chegam e consigam explicar isso para essas pessoas. Porque também, veja bem, essas pessoas, é o que eu falei agora, essas pessoas são vítimas dessa manipulação. É uma manipulação de lavagem cerebral. Isso é científico. Essas pessoas estão vitimadas. O ódio que essas pessoas estão sentindo não é normal. Não é normal. E há uma alteração do estado químico do corpo. E isso é gerado pelas fake news, inteligência artificial, e isso contamina uma parcela importante da população. Isso é uma estratégia de guerra híbrida, a guerra contra o Brasil, de uma guerra de afetos, que está espalhando pelo mundo afora, não é só aqui, não. Mas aqui a gente tem. Portanto, uma coisa que é muito importante também para a gente entender o fascismo é que quando a pessoa entra nesse estado de ódio, ela ultrapassa um limite perigosíssimo, de que fala a psicanálise, inclusive. Né? Ela deixa o espaço do verbo, da palavra, da discussão, de qualquer racionalidade, e entra no espaço da ação, da violência pura. Então, isso é um outro elemento do fascismo. Ou seja, para ser fascista, que também as pessoas chegam a falar, tudo é fascista. Não, você tem algumas pessoas que podem ser salvas, que elas estão quase lá, né?
Mas o fascismo é justamente aquele momento onde essa pessoa larga o espaço da razão. Então é aquela pessoa que você tenta argumentar e ela te xinga na hora. Que você tenta argumentar de novo e ela te agride. Se você tenta argumentar de novo, ela é capaz de te matar. E no regime fascista, ela vai te matar. Então é isso que é o fascismo. O fascismo é quando você abandona qualquer possibilidade de diálogo. Então, daí não tem como você conversar com o fascista. Ele está no plano exclusivamente do afeto. Né? No caso do afeto negativo, do ódio e da ignorância. É o ignoródio. Então, não adianta, você não vai conseguir salvar uma pessoa dessa discutindo racionalmente, dando uma aula sobre o fascismo e o nazismo. Essa pessoa não vai ouvir. Não vai ouvir. Não vai adiantar. Vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Então, qual que é a forma de você combater, né, o fascismo e o nazismo? É você entrar no mesmo campo de batalha deles, que é o campo do afeto. Mas aí fica algo, né, para vocês refletirem. Óbvio que a gente não vai combater um afeto negativo com afeto negativo. Em outras palavras, nós não vamos vencer o ódio com ódio. Não odeiem. Não entre nessa de ódio. Nós não vamos vencer o ódio com ódio. Se a gente também odiar, eles terão vencido. Se a gente odiar os fascistas, o nazismo, o fascismo terá vencido. Porque a gente virou um deles. Não odeiem. Por mais que lhe deem motivo de odiar, não odeiem. Se a guerra é no campo do afeto, a única maneira de salvar essas pessoas do ódio no qual elas estão mergulhando é com amor. Com muito amor. O que eu estou falando aqui pode parecer muita poesia, romântica. Ah, professor, que lindo, professor. Estou até emocionado, vou chorar. Mas não é para emocionar e chorar, não. Né? Eu estou falando do ponto de vista científico. Né? Além de um ponto de vista também teológico, porque eu sou cristão e eu acredito no amor. E o ódio não tem nada a ver com o cristianismo, não. Mas eu estou falando do ponto de vista científico, nós estamos do ponto de vista do afeto. Falando do ponto de vista do afeto para a ciência específica, para a psicanálise. Né? Se você odeia, você virou um deles. E a gente tem que evitar, porque é muito fácil cair nessa armadilha do ódio. Porque é muita coisa feia que começa a ser feita. É muita coisa feia que a gente começa a assistir. Né? Então, não pode, não pode. A nossa resistência é isso. E essas pessoas só serão, né, resgatadas desse mergulho que elas estão, né, no ódio, alimentado diariamente pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas fake news, né, pelo Instagram, por essas meios. É alimentado pela inteligência artificial. Essas pessoas são alimentadas diariamente, né, de ódio, né, aumentando essa indignação com as fake news, etc. A única maneira que tem de tirar elas, né, pode ser tirar o celular da mão delas, né, o computador também, mas aí convenhamos que é difícil, ou a linguagem do amor, né, a linguagem do amor, a linguagem do afeto positivo. Contra o afeto negativo, o afeto positivo. Então, se eu chegar uma pessoa esbravejando, te xingando, seu comunista, seu isso, seu aquilo, né? Você chega, pega essa pessoa, dá um abraço, né? Faz carinho, fala, meu amigo, você está nervoso por quê? Fica bravo se não, dá afeto, quem sabe, né? Ela não te agride de volta. Agora você corre o risco também dela te empurrar e te dar um soco no nariz, né? Aí você vai ficar com o nariz entupido, mas você tenta o amor, né? Vale a pena, vale a pena. E não só vale a pena, eu diria, é o único meio, né? É isso. Se a guerra é no campo do afeto, a vitória só pode ser no campo do afeto. Criar uma outra, né? Uma outra afetividade, outras relações humanas, né? Que não sejam essas que as pessoas mergulham. Bom, só mais um pouquinho, a gente ainda tem mais 10 minutinhos, só para a gente avançar mais um grau, né? E na próxima aula, essa aula está gravada, né? E na próxima aula a gente continua de onde a gente parou. Então, gente, o que nós temos até aqui? Conflito. Oi, Andrei, pode falar, você levantou a mão aí? O professor, perdão, é só partir para o encerramento. Sim. É sobre um assunto que o senhor falou ontem,
sobre o trabalho. É só para confirmar, o trabalho que era para entregar amanhã vai ser entregue dia 30? Ah, Confere isso. isso, pode ser, viu? Eu estou no afeto Ah, positivo, pode ser dia 30. excelente. Obrigado, professor. Não A estresse, sem gente ficou na estresse. dúvida, e o pessoal, alguns ouviram, outros não, mas muito obrigado. Não, tá tranquilo, pode ser dia 30. Então, gente, aqui então a gente tem. Vamos voltar ao nosso quebra-cabeça que a gente estava montando, né? Crise do liberalismo, né? Essa crise, concentração de riqueza, etc., vai à Primeira Guerra Mundial, né? Você tem as 6 grandes nações industrializadas em conflito, né? 3 têm muito espaço, 3 não têm espaço. Essas 3 que não têm espaço, não têm colônias, né? São excluídas da repartição do mundo, né? E, a partir daí, ao excluí-las, né, Itália, Alemanha e Japão, justamente o eixo fascista, nazifascista aí, né, você afeta diretamente os interesses das grandes empresas nacionais que estão vinculadas aos Estados nacionais. Lembrando que nessa época, hoje isso mudou muito, completamente, mudou demais. Né? Naquela época, você podia falar numa economia nacional, onde as grandes empresas nacionais estavam vinculadas ao destino da economia nacional. Né? Então, você tem essa coisa, né, junta e misturada, onde os Estados nacionais vão usar, e ainda hoje, né, usam também, os grandes impérios usam, Estados Unidos, França, Inglaterra usam, né, mas naquela época já usavam para expansão dos seus interesses, para conseguir recursos naturais, né, para invadir países, tirar petróleo, etc, etc. E os 3 vitoriosos, né, Estados Unidos, França e Inglaterra, junto com outras potências medianas, dividem o mundo, e esses 3 derrotados estão sofrendo o impacto dessa derrota. Aí, crise social, aumenta o conflito, espalham, pipocam revoluções sociais, né? Os conservadores se veem ameaçados e começam a enxergar, então, no nazifascismo a chance de solução dos seus problemas. E aí, então, né, por que isso? Primeiro, o nazifascismo ele é um movimento ultranacionalista com discurso social. Então, esse é um primeiro elemento que vai chamar a atenção dos empresários. Fala, olha, esses, né, Mussolini ele tinha sido do Partido Socialista Italiano. Depois ele briga com o Partido Socialista e funda o Partido Fascista, né, que é um partido de extrema-direita, onde ele vai atacar, né, e vai defender um Estado forte, a necessidade de empresas nacionais fortes, né, da Itália forte. Então, você tem um elemento no fascismo que é muito importante a gente entender também. Mais uma costura nisso aí. O fascismo e o nazismo, mas o fascismo mais. O grande lema do fascismo é tudo pelo Estado, tudo no Estado, tudo pelo Estado. Ah, professor, viu como é que eles são de esquerda? Não, eles são de extrema-direita. Por quê? A ideia de Mussolini é colocar todo o aparato do Estado, é isso que eu estava falando com relação aos Estados liberais anteriormente, e ao imperialismo, né, e ao colonialismo. O que é que você tem? O aparato do Estado a favor do fortalecimento da grande indústria nacional. É isso que é o fascismo. Então, Mussolini, como nacionalista, ele vai brigar com a luta operária, com o Partido Socialista, e falar, não, eu vou fundar meu próprio partido, eu quero uma Itália forte, com indústrias fortes, empresas fortes. E logo no início, e aqui fica uma recomendação, por acaso, foi coincidência mesmo, deixei aqui. Eu estou lendo esse livro que é absolutamente fenomenal, que é uma biografia do Mussolini, M. de Mussolini. Né? Vê se está para ler aí. O autor é o Antônio Scurati. Antônio Scurati. O livro chama M, O Filho do Século. Podia ser o filho de outra coisa, mas está o filho do século. Que ele mostra, com a história de Mussolini, a própria ascensão do fascismo na Itália e todas essas contradições, tudo isso aqui que eu estou falando. Como é que ele era de um partido de esquerda, vai para a extrema-direita, e como logo no início do movimento, no surgimento do Partido Fascista, ele já conta com o apoio dos grandes empresários italianos. Né? Então ele vai falar o quê? É colocar o Estado, isso é elemento do fascismo. Por isso que o fascismo ele é antiliberal, ele é anti-operariado, ele é antissocialista, ele é anticomunista,
Ele é antiliberal e ele é antidemocrático. Guardem isso. Né? Tem um outro livro que eu recomendo aqui. Esse livro vocês encontram gratuitamente na internet, um livro mais antigo, que chama Introdução ao Fascismo. Né? Ele está aqui atrás também, mas eu não vou procurar agora. Não. Ele chama Introdução ao Fascismo. Do autor chama Leandro Conder. Leandro Conder. Vou anotar aqui o nome do autor para vocês. Né? Leandro Conder. O livro chama Introdução ao Fascismo. Parece que coisa que... Ah, não, gente, que sabe, peraí. Cliquei, entrou uma notícia aqui no meio que eu estava digitando e Introdução ao Fascismo. Leandro Conder. Leia esse livro, que ele traz muito desses elementos. Né? Então, a ideia é colocar todo o aparato do Estado, as Forças Armadas, a polícia, a burocracia do Estado, a Casa da Moeda, os recursos do Estado, tudo isso vai ser colocado a serviço do grande capital, das grandes empresas. Isso é o fascismo. Então, quando algum desavisado chegar a falar, mas o fascismo era a favor do Estado, só pode ser de esquerda. Não! Você está completamente errado. Está errado. Errado, errado, errado. O fascismo é tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. E esse Estado a serviço de quem? A serviço da grande Itália, que é constituída por quem? Pelos grandes empresários italianos. Né? Fiat, o senhor Olivetti, o senhor Ferrari, né? O senhor Maserati, o senhor Bugatti, né? O senhor Enzo Ferrari, que recebeu o título de comendador das mãos de Benito Mussolini, né? Grande fascista. Então, é colocar todo o aparato do Estado a favor das grandes empresas. A mesma coisa Hitler. Né? Quem financia Hitler? O senhor Thyssen, o senhor Krupp, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, e não só os norte-americanos. Ah, obrigado. André, olha lá, já está aí Introdução ao Fascismo para todos vocês lerem. Leiam, muito interessante. Tem trechos de discurso de Hitler. É um livro clássico, muito bom, e o Leandro Conder é um autor muito respeitado, né, e respeitado. Então, vale a pena ler aí essa Introdução ao Fascismo. Então, o que você tem ali é essa movimentação do Estado a favor do grande empresariado, para servir o grande empresariado. Tá? É nesse sentido. Não tem nada de esquerda. E aí, só para a gente finalizar, um primeiro ponto, ou seja, o medo que os grandes empresários têm das revoluções sociais. Seja numa linha social-democrata, seja numa linha social-liberal, seja numa linha socialista ou uma linha comunista. De qualquer forma, né, toda essa movimentação social no início do século, após a Primeira Guerra Mundial, apontava para uma necessidade ou de domar, limitar os lucros e os abusos cometidos pelos grandes empresários, limitar os lucros abusivos, né, os salários ridículos pagos, a exploração do trabalho. Então, você tem todo um movimento social, né, que vai desde o centro até a esquerda, né, desde os sociais liberais, aos sociais democratas, aos comunistas, socialistas, todo esse movimento pelo respeito ao trabalhador, por jornada de trabalho, por salário digno, por moradia, por transporte público, saúde pública, educação pública, etc. E os empresários não querem diminuir o seu lucro, etc. Eles vão, então, ver, e esse é o primeiro elemento, no discurso social ultranacionalista, dos nazistas e dos fascistas, a chance de resolver seu primeiro problema. Como afastar a revolução socialista? Como afastar uma revolução social? Fazendo, portanto, um discurso social. Sacaram? Esse é o primeiro elemento ali. O primeiro elemento, eu já falei de vários elementos. Esse é um elemento importante, que é por que eles fazem, por que o Partido Nazista chama Partido Nacional Socialista Operário Alemão? Porque vocês vão encontrar, eu tenho uma folhinha aqui de 2006, que uma amiga minha trouxe de uma região do sul da Itália,
do sul da Itália, não, mentira, do sul da Suíça, de língua italiana, onde tem muito fascista ainda hoje. Na Itália ainda tem muito fascista, na região do sul da Itália. Tinha até o time de Mussolini, que vocês não torçam para ele, que é o Lazio. Né? O Lazio tinha um jogador fascista e racista, que fazia o símbolo, não vou nem fazer, fazia o símbolo. Quando ele fazia gol e tudo, fazia o símbolo. Depois proibiram ele de fazer o símbolo. Né? Do Lazio, que era o time Benito Mussolini. Não sei se hoje o Lazio ainda é, mas se tinha jogador fascistão, tinha fascistão. Né? Tem esse fascista. E lá na folhinha de Mussolini, de janeiro a dezembro, em cada mês tinha um retrato de Mussolini com um uniforme diferente, né? E estava escrito assim: Itália, República e Socialização. Ah, então ele é socialista. Eu falei, não, ele não é socialista. Peguei o professor, viu? Ele é socialista. Não, não é socialista. A ideia é essa. Naquele momento, se não fizesse um discurso social, se não prometesse para o operariado salários melhores, né, dignidade, Livorno, sim, já li isso. Livorno é um time comunista. Se não prometesse aos trabalhadores, né? Ou seja, não falasse, olha, nós estamos do seu lado, você vai ter agora onde morar, você vai ter um salário melhor, você vai ter dignidade, você não vai ser obrigado a trabalhar 16 horas por dia, você vai ter condições de segurança no trabalho, etc. A gente começa a fazer um discurso para o povão. O povão está em movimento, as pessoas estão em movimento, as pessoas cansaram de ser exploradas, cansaram de tanta miséria e desigualdade. Aí é isso que Mussolini e Hitler vão fazer. Eles vão fazer um discurso social. E eles vão cooptar o movimento operário. O Hitler vai cooptar uma parte importante do movimento operário da Alemanha. Prometendo o carro popular, não só prometendo, fazendo. Volkswagen, né? Volks é povo, Wagen é carro, o carro do povo. Que é um carro baratinho que agora todo alemão podia comprar. Prometendo emprego, e ele vai gerar emprego. Né? Diferente dos que hoje. Mas naquela ele vai gerar emprego. Né? Agora, o que você tem que ver como que entra, né? Mas agora, junto com isso, os sindicatos pertencem ao Estado. Lembra lá, é tudo pelo Estado, tudo no Estado. Então não tem mais sindicato de operário livre, não. O sindicato agora ele é um órgão do Estado, fiscalizado do Estado, a serviço do Estado, que está a serviço do grande capital, a serviço das grandes empresas. Então, em outras palavras, o sindicato está a serviço das grandes empresas. Mas onde então você vai ter, olha, né? A Itália nesse momento, a Alemanha tem crescimento econômico, né? Tem crescimento econômico, ou seja, parte dessa promessa ela se materializa de alguma maneira, né? Mas ela se materializa como, por exemplo, você pega hoje o discurso fascista na Itália hoje, né? Você tem um partido hoje que está no poder, né, no norte da Itália, que é um partido de inspiração fascista, com líderes fascistas, assustador. Aí você muitas vezes vai ver algumas políticas deles, vão falar, olha, por exemplo, a renda mínima na Itália hoje. Essa renda mínima é só para o trabalhador italiano. O imigrante está fora, o estrangeiro está fora, o negro está fora, o outro está fora, etc. Ucrânia, importante hoje, a chamada Revolução Azul, sei lá, a Revolução da Ucrânia, foi revolução coisa nenhuma, cheio de nazista e fascista, inclusive no atual governo da Ucrânia. Ministros nazistas, assumidos como nazistas. Não torçam para a Ucrânia, não. A Rússia e a Ucrânia estão começando a entrar em briga, vão fazer guerra. Né? A Ucrânia está lá, é um cara que tem apoio dos nazistas. Não foi revolução nenhuma que aconteceu na Ucrânia. Né? Ao contrário. Então está aí. Então tem que ver esse discurso social com uma certa prática social, é um elemento de cooptação do operariado italiano, do operariado alemão, para agregar volume nas fileiras do Partido Nazista e do Partido Fascista. Tá? Então, esse aí é um outro elemento muito importante para entender, né? E por esse motivo, né, a gente volta e entende por que esse movimento, né, nazista e fascista ele é antiliberal, ele é antiliberal por causa disso. Mas ele não é anticapitalista, ele é capitalista. O fascismo é essencialmente capitalista. Mas ele é a favor do grande capital. E o que ele vai pregar, o que Hitler prega, quando Hitler vai falar para o operariado alemão,
né? Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Ele vai falar: olha, vocês, operários alemães, camponeses alemães, né, que antes estavam filiados a um partido comunista, a um partido socialista, né, vinculados, ou sindicato estava vinculado a um partido socialista, a um partido social-democrata, a um partido socialista, um partido comunista, né, vocês têm que ver que o inimigo de vocês não é o empresário alemão. Eles são alemães iguais a vocês. O senhor Thyssen, o senhor Krupp, o senhor Manning, ele é branco igual a vocês. Né? Ele vai usar o mesmo uniforme caqui com a suástica no braço. Ele é tão alemão quanto vocês. Vocês não têm que brigar entre si. Olha a jogada do cara. Olha a inteligência da jogada. Vocês, operários alemães, não têm que brigar contra os empresários alemães. Vocês estão do mesmo lado. Contra os estrangeiros. Nós temos que lutar contra o capital judeu que está aqui, é contra o capital estrangeiro que está aqui, é contra o estrangeiro que está aqui no nosso país, né? O árabe, o semita, né? O estrangeiro, o não branco, o não ariano. Olha que interessante. Com isso, ele atrai uma parcela grande do operariado alemão para o lado dele e limpa a barra do senhor Thyssen, do senhor Krupp, do senhor Mannesmann, da Mercedes-Benz, da Volkswagen. Né? Por quê? Porque agora não vai ter o povo, né, na cola desses caras que exploravam o trabalho do povo, né, mas agora vai ter, não, o problema da minha miséria não é o senhor Thyssen, não é o senhor Krupp, não é o dono da Mercedes-Benz, lá o senhor Stolzenberg, não é. O problema da minha miséria é o estrangeiro que está aqui na minha terra. O problema da minha miséria é o estrangeiro que está aqui ocupando o meu emprego. O problema da minha miséria não é, então eu vou me unir. Nós todos somos alemães, nós todos somos brancos, arianos, viemos da mesma ascendência, da mesma história, compartilhamos a mesma história, por isso eu não posso brigar com o senhor Thyssen, com o senhor Krupp, com o senhor Mannesmann. Entenderam a lógica do negócio? É muito esperto e muito eficiente. E aí você movimenta milhões de alemães para defender interesses que são contrários a esses milhões de alemães que vão ao campo de batalha para defender interesses que são contrários ao deles, que morrem em nome de interesses que são contrários a deles. Isso é ideologia no sentido negativo, ideologia como distorção, como mentira, como encobrimento. Isso é uma grande questão que um grande psicanalista, né, e filósofo contemporâneo, Slavoj Zizek, fala em vários livros, em um livro dele especificamente, né, onde ele trabalha essa ideologia nazista e como que ela penetra na cabeça dos alemães e leva os alemães a agirem de uma maneira que eles jamais agiriam se eles estivessem enxergando a verdade. O mesmo a gente pode falar hoje com milhões de brasileiros, milhões de norte-americanos e milhões de pessoas pelo mundo afora. Se essas pessoas estivessem enxergando o real jogo do poder, se elas estivessem enxergando a verdade, essas pessoas não agiriam da maneira como elas estão agindo. Porque elas estão defendendo interesses que são contrários aos interesses delas mesmas, dos seus familiares, das pessoas que elas amam. Né? Mas isso é tão forte que entra dentro da cabeça da pessoa. E entra na forma de afeto negativo, na forma de ódio. Imobiliza essas pessoas. Por isso que é muito importante estudar isso. Na próxima aula, já passamos aqui do nosso tempo para variar, mas ótimo, tudo bem. Na próxima aula, nós vamos então avançar com os outros elementos que constituem, né, o nazifascismo. Ô, gente, brigadão pela atenção de vocês. Abração, né? Até a próxima semana. Grande abraço.